Fala aí, segundo ano, professor Hugo aqui falando com vocês. Vou fazer nesse vídeo aqui, ó, o PET volume 2, semana 1 para o segundo ano, beleza? Assiste até o final que você vai aprender tudo da matéria para conseguir fazer as atividades. Vamos lá, presta atenção. Aê, segundo ano, agora vamos lá, ó, peraí, o Hugo aí, o Hugo ali, o Hugo, outro, tô te olhando, tô te vendo, você tá me vendo ali, tô te vendo, tá te vendo, tá me vendo? Cara, é isso aqui, é sobre isso aqui que nós vamos falar na aula de hoje, né, com a participação especial do espelhinho aqui de maquiagem da minha esposa. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Mas olha só, antes de entrar aqui, antes de falar sobre todos esses conteúdos, por favor, inscreve no canal, dá um joinha aí que, pô, isso vai ajudar demais aqui no trabalho que nós estamos fazendo, tá bom? E outro ponto importantíssimo, esse é o vídeo de conteúdo, é com ele que você vai aprender tudo de física para conseguir fazer as atividades, fazer os exercícios do PET, beleza? Então vamos lá, esse é o da semana 1 de física para o segundo ano. Se você observar lá no plano, tem semana 1 e 2. Gente, eu vou separar a semana 1, depois vou separar a semana 2, para explicar com bastante calma para vocês. Na semana 1 nós vamos falar sobre espelhos. Então vamos lá, vamos lá. Olha só, para começar tudo aqui, para começar a falar sobre espelhos, a primeira coisa que a gente precisa aprender, entender é, olha só, quando nós falamos de espelhos, nós vamos estudar a reflexão. Primeiro, o que é reflexão? Se você não sabe o que é reflexão, você não entendeu o que é reflexão, volta aqui no videozinho, assiste o vídeo lá do volume 1 para entender o que é uma reflexão, pô, tá bom? Uma reflexão é quando um raio de luz ela vem, ela bate em uma superfície e volta e é refletida, tá bom? É isso que nós estamos estudando. E aí, olha só, seguindo aqui embaixo, ó, aqui embaixo, as orientações pedagógicas, né? Ele explica aqui quando ele fala sobre reflexão luminosa, eu fiz do mesmo jeito que eu fiz no volume 1, ó, eu marquei aqui já de amarelo os pontos importantíssimos para você, tá bom? Então a reflexão, ela obedece duas leizinhas aí que nós vamos falar aí agora. A primeira, ela fala o seguinte, o raio incidente e o raio refletido e a normal superfície no ponto de incidência estão no mesmo plano, eles são coplanares ali, né? E a segunda é o seguinte, a medida do ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que é isso? Olha só, imagina essa situação que eu tenho um espelho aqui e aí eu tenho uma lanterna apontando para o espelho, igual tá aqui no desenho. Aí olha só, eu vou fazer aqui a lanterna, ó, a lanterninha aqui apontando para lá. Aí eu vou usar uma régua, tá, gente? Tentem sempre usar uma reguinha aí na hora que estiver fazendo provas, exercícios de ótica aqui usando espelhos. Ó, vou fazer aqui o tracinho para o negócio ficar bonitinho, tá? E vai bater ali e vai ser refletido aqui, ó, vai ser refletido. Pronto. Então eu tenho um raio que vem aqui e reflete aqui. Ou seja, o que ele falou? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E tentem sempre fazer esses exercícios, gente, com a régua, para o negócio ficar bonitinho, tá bom? Eu sei que é difícil para alguns, mas tentem ser organizados. Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Então, isso aqui foi até esse ponto que falou aqui da reflexão no material nosso aqui de PET. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. Vamos dar sequência. Aí a gente entra em espelhos planos. Nos espelhos planos, olha só, a distância do objeto ao espelho e da imagem ao espelho são iguais. Para começar, o que é objeto e o que é imagem? Cara, objeto é aquilo que você coloca em frente ao espelho e a imagem é o que foi criada pelo espelho, tá bom? É esse que é o conceito. E aí, o que ele falou? A distância entre o objeto e o espelho plano é a mesma distância entre a imagem e o espelho, tá bom? Tentem fazer essa experiência, fica de frente para um espelho e à medida que você dá um passo para trás, a imagem dá um passo para trás também. Quando você dá um passo para frente, a imagem dá um passo para frente também. E agora que nós vamos falar de espelho plano, eu dou um exemplo de espelho plano que você nunca vai esquecer. Imagine que você está de frente ao espelho. Essa janelinha aqui é um espelho, vamos supor. Beleza.
como se fosse uma janela e duas pessoas conversando, você e sua imagem. São duas pessoas diferentes, você e sua imagem. Ou seja, se você anda para perto da imagem, ela vem perto de você. Se você afasta da imagem, ela se afasta de você. É assim que funciona. Por quê? Porque a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Tá bom? Ótimo. E o segundo ponto, a imagem é virtual e possui o mesmo tamanho do objeto. Gente, o que é ser imagem virtual? A imagem virtual ela é feita atrás do espelho. Imagine que aqui está o espelhinho, essa visão aí é a vista lateral, é essa vista que eu estou olhando para o espelho. A minha imagem está sendo feita lá dentro. Então ela é chamada de imagem virtual. Eu vou explicar direitinho sobre essa classificação das imagens ainda. Presta atenção. Tem alguns pontos que a gente precisa falar. Tem uma propriedade, tem uma coisa que acontece que é o seguinte, é a reversibilidade da imagem. Olha só, da mesma maneira, pausa o vídeo, depois aqui você vai pausar o vídeo, você vai fazer um experimento. Você vai lá no banheiro, você vai chegar e esticar o dedo do braço direito e encostar no espelho. Sabe o que vai acontecer? Sua imagem vai levantar o braço esquerdo e encostar o dedo em você. Porque a imagem fica invertida, ela tem uma reversibilidade dessa imagem ali naquele espelho plano. É isso que acontece, tá? Então, essas são as coisas que acontecem, são as propriedades da imagem, né? São as classificações da imagem no espelho plano. Mas já que eu falei de classificações da imagem, então o que é a classificação da imagem? Vamos lá. A imagem, ela tem 3 classificações basicamente. A primeira, ela pode ser real ou virtual. Ela é real se ela for formada antes do espelho, virtual se ela é formada depois do espelho. Como assim, imagem formada antes do espelho? Vocês vão ver que dá para acontecer isso daí em alguns tipos de espelho. São os espelhos esféricos, nós vamos estudar logo logo. Também tem a propriedade da imagem direta ou invertida. Observem que neste caso do espelho plano, a imagem é direta, olha só. Se a vela está assim, a imagem está assim também. Se a vela está de cabeça para baixo, a imagem vai ficar de cabeça para baixo, tá bom? Pera aí, Hugo, tem espelho que me vira de cabeça para baixo? Tem. Faz um experimento. Vai lá, pega uma colher e vai aproximando, 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 aproximando. Tem um momento que sua imagem na colher, ó, vira de cabeça para baixo. Ó que doido. Olha pela parte ali do buraco da colher, que é a parte que a gente fala que é a parte côncava da colher. Olha ali para dentro, você vai ver, tem um momento que sua imagem, ó, vira de cabeça para baixo, velho. Ótimo. Então, quais são as classificações das imagens? Você vai precisar disso. Primeiro, ela pode ser real ou virtual. Já expliquei o que é isso. Ela pode ser direta ou invertida. Ela é o contrário, ela é invertida em relação ao objeto. E por fim, ela pode ser menor, maior ou igual ao objeto. No caso do espelho plano, ela é igual. As dimensões de um objeto em um espelho plano são iguais ao do objeto, tá bom? As dimensões da imagem em um espelho plano são iguais às do objeto, tá? Então, esses foram os pontos que apresentáramos aqui, ó, no plano de vocês para a semana 1. Mas tem uma informaçãozinha que não tá aí que é muito importante, gente. Na verdade, 2. Vamos lá. A primeira, campo visual. O que é campo visual, gente? Campo visual é a região onde eu enxergo através de um espelho. Olha aqui, ó. Você está no meu campo visual. E sabe o que é muito interessante? Espelho, gente, ele tem uma propriedade de reversibilidade, nós vamos falar isso logo logo, que é o quê? Se eu te enxergo através desse espelho, você me enxerga através desse espelho. Olha a importância disso. Primeiro, para o motociclista, fique esperto, meu irmão. Se você está andando na moto, bonitão lá, e não enxerga o motorista pelo retrovisor, ele não te enxerga pelo retrovisor. Ou seja, ele pode fazer uma conversão, te dar uma fechada e causar um acidente, tá bom? Então isso é um princípio. Ou seja, é muito importante que você entenda sobre campo visual para saber que aquilo que a gente chama de ponto cego no carro é justamente isso, é o ponto que, se o motorista da moto estiver dentro do ponto cego, ele está fora do campo visual do motorista através do espelho retrovisor, né?
Outro exemplo clássico, imagine que você está passando em um restaurante, passa na frente ali da porta do banheiro, olha, bate o olho, você olha do espelho, você vê uma pessoa lá dentro do banheiro. Aí você fala, ué, como assim? Cara, o espelho foi projetado de uma maneira errada, o banheiro foi projetado de uma maneira errada. Por quê? Porque o campo visual de quem utiliza o espelho, o ambiente externo está dentro do campo visual do espelho. E aí o que acontece? Se você enxerga uma pessoa lá fora do banheiro, uma pessoa lá fora do banheiro te enxerga lá dentro. Tá? Fiquem espertos com isso quando estiver dentro do banheiro, gente. Olhou pro espelho e viu alguém lá fora, quem tá lá fora te enxerga também, tá? Ótimo. Então, como que a gente desenha campo visual? É desse jeito, ó. Imaginem que aqui, ó, aqui é o observador, é uma pessoa olhando para o espelho. Se essa pessoa está olhando para o espelho, ela tem uma imagem lá dentro do espelho. Então ela está aqui, ó. Ótimo. E aí o que eu faço? Eu analiso como se fosse uma pessoa dentro da janela, olhando através da janela. Como assim? Ó, o espelho é isso aqui. Eu sou o observador, minha imagem está lá dentro, olhando através da janela. Então a imagem minha está aqui dentro, olhando através da janela. Aí eu vou traçar os raios aqui, ó. Vou traçar uma reta aqui, nas bordas do espelho. Pronto. Essa região que eu acabei de desenhar aqui, ó, dentro, aqui, ó, é o campo visual. Então, qualquer coisa que estiver aqui dentro, ó, se uma pessoa estiver aqui, eu vou conseguir enxergar através desse espelho. Agora, se uma pessoa estiver aqui, eu não vou conseguir enxergar através desse espelho. Essa é a importância de entender sobre campo visual. Você consegue saber quais regiões que você enxerga através de um determinado espelho. Ou seja, neste momento aqui, ó, neste momento, você está no meu campo visual, porque eu estou te olhando através do espelho. E observe que à medida que o espelho muda, ó, cheguei pertinho, você está vendo meu olho grandão lá, ó, cheguei, fiquei distante, ou seja, o campo visual depende da relação e da distância entre imagem, entre observador e espelho, tá? Essa que é a relação aqui que vai existir e que você precisa traçar para poder determinar qual que é a região dentro do campo visual, tá? E o outro ponto importante, gente, vocês vão ver, lá no exercício eu vou falar com vocês sobre a parte de acoplamento de espelhos. Acoplamento de espelhos, gente, é quando você coloca dois espelhos planos, um ligado no outro, para formar aquele tanto de imagens, tá? Mas eu vou deixar para explicar isso daí lá no exercício, beleza? Então, olha, um grande abraço, fica com Deus e ó, entra aqui na descrição do vídeo, tem um tanto de link maneiro lá, você vai se amarrar, beleza? Vai ficar sabendo tudo de física. Vamos lá então, até o próximo vídeo, onde eu vou fazer as atividades da semana 1 do PET Volume 2. Valeu, galera, um abração, fica com Deus!